Oi, Rainha Deusa, tudo bem? Olha quem aparece aqui, mais uma vez, Kalia Saf, para compartilhar com vocês a minha experiência com o arquétipo de 5 anos, 5 anos já com o arquétipo da Rainha Deusa Lilith, como ela tem transformado a minha vida de dentro para fora, já chegou a me avessar do avesso mesmo, deixar eu de cabeça para baixo, assim, que nem um pendurado lá da carta do tarô, de tão importante que ela foi na minha vida. Eu comecei a utilizar o arquétipo da Rainha Deusa Lilith em 2020. Morava nessa época na Guiana Francesa, em Cayena. Foi nessa época também que eu me iniciei na santeria cubana, eu me iniciei para Iowa, né? Então, tanto Lilith quanto Iowa é um orixá. Elas carregam informações muito parecidas. E por incrível que pareça, essa afinidade fez com que até hoje, atualmente, eu estivesse arquetipada em Lilith. Eu estou no arquétipo da Barbie, como vocês podem ver. Tá meio escurinho aqui, né? A falta de luz aqui no quarto meio precária mesmo. Mas a gente faz aquilo que pode. Primeiro eu faço aquilo que eu posso, depois eu faço aquilo que eu quero, né? E eu trouxe ela como arquétipo na minha vida. Eu trouxe com essa imagem do indomável, da rebelde, da selvagem, do como é que fala? Eu ia falar ave de rapina, mas enfim, todos esses animais noturnos, como morcego, tudo que é noturno, amiga, tudo que é noturno representa Lilith, esses animais da noite, porque a noite simboliza o oculto, e o oculto é o feminino. Diga-se de passagem, dia 3 de março agora vai ter o ritual coletivo da super lua cheia de sangue ou super lua cheia negra. E caso você queira participar disso, não esquece de me mandar um e-mail, eu vou te incluir na minha rede. E daí no dia 3, eu já vou soltar um briefingzinho, aí depois no dia 3 a gente se conecta e trabalha com a Rainha Deusa Lilith de maneira quântica, de maneira de eclipse, uma maneira mais eclipsada e tal. Então, no início, amiga, quando eu me arquetipei em Lilith, eu me sentia muito cuzona, essa é a palavra certa. Porque eu percebi que eu fui subalterna nas minhas relações acadêmicas, casuais, românticas, familiares, família de santo, minhas relações em tudo, assim. E daí me batia muita revolta interna, muita revolta mesmo, porque eu não... o que eu pude fazer naquele momento, né? O melhor que eu pude fazer naquele momento foi aquilo que eu entreguei. E diante de estar em ressonância magnética com esse arquétipo que a gente chama de neuroplasticidade, neuroplasticidade nada mais é que, tá vendo? Aqui tem um quadro da Barbie. Se eu ficar olhando para a Barbie, ela vai me transmitir informações que somente tem nesse inconsciente coletivo que eu passarei a viver. Então, como eu estava arquetipada na Lilith, então eu acabei, como é que se diz? Eu acabei entrando em ressonância com essas informações, com essa alegoria de imagem, que é aquela mulher que não se colocou embaixo de Adão, que esteve de igual para igual com Adão, que os dois foram feitos do barro, os dois foram feitos do sopro. Então, é somente uma alegoria de imagem para explicar o mito da Lilith, tá? Embora seja uma deusa lá da Babilônia, Suméria, Cadiana e tal, mas é isso que eu quero trazer de maneira um pouco mais sintética para o vídeo não ficar um vídeo de 30 minutos. Eu acho que não tem nem como é que se diz? Memória no telefone para gravar um vídeo de 30 minutos, mas vamos que vamos. E daí eu me senti muito revoltada nesse momento, muito, sabe, revoltada. Eu não queria ter muita aproximação com pessoas, porque eu estava nesse momento muito muito feminina, que eu precisava primeiro resolver as minhas questões internas para depois resolver com outras pessoas. Mas a vida não pede licença, né? A vida só passa. E daí não tem como você ficar só dentro de um quarto, dentro de um set terapêutica, naquelas informações. A gente aprende a vida, viver a vida vivendo, e não lendo livro. É a mesma coisa com o livro de natação, né? Você aprende a nadar nadando, e não lendo livro de natação. Enfim, embora os livros servem como autoconhecimento, mas você aprende a viver na vida, na filosofia de vida. E daí a Lilith me trouxe essa filosofia de vida, de ser essa mulher mais autêntica, de vestir as roupas que eu quero, se tá, o bico do peito tá marcando, se o bico do peito tá um pra cima, outro pra baixo, se eu tô com roupa justa, se eu tô com... Amiga, eu tô um pouco me fodendo.
Eu liguei o foda-se desde 2020, nós estamos em 2026 agora, quase em fevereiro. E daí a Lilith ela me trouxe informações de ganhos de renda extra. Na época eu trabalhava como atriz, modelo e promotora de eventos. Eu lotei a minha agenda como atriz, modelo e promotora de eventos, você não tá ligada. Fora também esse sentimento de não pertencimento na sociedade, tá? Mas também o que aconteceu? Eu fui também me alinhando com mulheres, fazendo esse deal, que a gente fala no inglês, eu fui me alinhando com mulheres que estavam na mesma ressonância que a minha. Então eu conheci mulheres com culturas diferentes, com pesos diferentes, com alturas diferentes, com ocupações e modos de trabalho diferentes do que a minha. Mulheres que estavam muito atentas a me ouvir, e diferente da situação que eu estivesse passando, fosse um prejuízo financeiro, fosse uma decepção amorosa, romântica, fosse alguma dificuldade no trabalho, sempre tinha uma mulher ao meu lado, ali, a minha companhia, para me trazer conforto. E até de se emocionar um pouco, né? Porque se eu for realmente falar de algumas passagens aqui na minha vida, algumas circunstâncias que eu tive, teve algumas que foram bem difíceis mesmo, que eu falei, nossa, se o apocalipse começou, é agora. Porque puta que pariu, a que ponto chegamos e aqui iremos, né? Porque pra mim aqui já é o deadline, já é a linha da morte, o precipício, falar precipúcio. E ai, gente, é assim, é um sentimento de muito amor, de muita reflexão, até em momentos que eu me senti abandonada até por parceiros, sabe cara canalha, babaca, que te promete coisas mil e na hora do vamos ver, o cara dá as costas. Eu já passei por isso. E se você é uma mulher, talvez você já tenha passado por isso, eu conheço alguma mulher que já tenha passado por um momento de covardia com homens. Mesmo assim, a Lilith, ela se encarregou de colocar mulheres pontuais nessa história, na minha jornada do herói, como para eu não desistir, né? Então assim, eu já ganhei muita grana, eu sei fazer dinheiro com muita facilidade, isso é ótimo, graças às deusas. As deusas não, né? Graças a mim, né? Porque se eu fosse ficar deitada na minha cama, aguardando a deusa ou Deus resolver alguma coisa pra mim, de fato não daria em nada. Então eu falo graças às deusas como um modo de dizer mesmo, assim, sabe? E sempre coloco a deusa, graças a deusa, graças às deusas, porque esse é o meu feminino e é assim que eu me expresso na sociedade. Então assim, eu já tive momentos assim de abandono, e daí eu já tive esse abandono de parceiros que de fato se mostravam uma coisa e na hora H se mostraram se mostrou outra pessoa. E a Lilith, ela foi pontualmente na minha vida e colocou as mulheres certas, nos momentos certos, foi pontual em cada circunstância para conseguir um novo trabalho, para conseguir uma casa, para conseguir um novo romance, para conseguir uma academia, para conseguir entrar naquilo que eu desejava. Então Lilith fala muito disso, né? O desejo de dentro para fora, de dentro para fora. A Lilith, quando você se arquetipar nela, amiga, você vai se sentir injustiçada, assim como eu me senti injustiçada em diversas vezes, me senti uma otária, uma cuzona. A Lilith, ela vai fazer com que você tenha ganhos extras de money, A Lilith, ela vai te alinhar mulheres com corpos diferentes do seu, com altura, com ocupação, com trabalho diferentes do seu. E vai ser um feminino complementar, esse feminino que as mulheres que vão aparecendo na sua humilde vidinha, que isso eu acho incrível, incrível total. E sem falar também que a gente fica com uma expressão, assim, eu não sei nem dizer que expressão é essa que a gente fica, mas eu sei que a gente fica com os olhos bem magnetizantes, assim, o rosto bem marcado, que só a Lilith deixa. E daí, nesses 5 anos, assim, de crescimento,
essa minha jornada aí da heroína, jornada do herói, como diz Carl Jung, né? Eu sou muito grata a ela, sou muito grata a todas as mulheres que se manifestaram na minha vida, que foram co-criadas a partir desse momento de injustiça, de infelicidade, de infortúnio, de má sorte, matique, né? Eu acho que é tudo isso, Rainha Deusa. Não esqueça que dia 3/3 agora a gente vai ter o ritual da super lua cheia de sangue ou da super lua cheia de negra. E vai vir com todas essas informações. É encerramento de ciclo, sim, diga-se de passagem. É ganhos novos ganhos de renda. É aumentar sua renda. É você se conectar com mulheres maravilhosas e grandiosas assim como você é. É você sair desse sentimento de injustiça e começar a regular a sua vida de acordo com aquilo que faz sentido para você, até porque você é única, você tem personalidade, você tem autenticidade e também causa um pouco mais de frieza, assim, você não fica tão emocionada não, tá? Você fica um pouco mais fria, fica um pouco mais estrategista, uma energia meio Cleópatra, só que na potência 10, assim, sabe? Você fica um pouco mais ligeira, você fica ligeira e você fica mais essa inteligência intuitiva, sabe? Que é algo extremamente feminino, fica assim, ó, vum, fica mais assim. Amiga, eu acho que é tudo isso. Esse vídeo, ainda bem que não passou de 30 minutos, é um vídeo mais rápido, mais curto, para falar da minha experiência, que foi uma experiência chiquérrima, maravilhosa, grandiosa. Eu nunca pensei que um arquétipo, e eu nunca imaginei que algo que eu poderia utilizar como arquétipo poderia vir para minha vida de maneira esotérica e pudesse fazer toda essa transformação de vida que eu tive. E eu acho que é tudo isso. Se você quer magnetismo pessoal, se você quer se agregar, se afinizar com a egrégora da luxúria, se você quer encerramento de ciclo, se você quer aumentar seus ganhos de renda, se você quer deixar de ser trouxa, essa é a palavra certa, deixar de ser trouxa, por isso você fica mais fria, você fica mais racional. Você deixa de ser uma menina tapada, bobinha, que só tem beleza, e passa a usar o brain, o cérebro. E isso é ótimo pra gente, né? Ainda mais pra quem chama um pouco mais de atenção, né? E eu acho que é tudo isso. E fiquem ligados aí aqui no canal. Em breve coisas maravilhosas e grandiosas também estão aqui. Eu vou colocar aqui. Eu acho que é tudo isso, tá bem? Beijo. Ó, tô bem Lilith, ó. Unhas negras. E esse olho assim, ó. Uau. Uau, Juvenal. Tá bom? Beijo, mano. Beijo, Rainha Deusa. Até a próxima.